Olá, paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e a mais um quadro que é Estudando Juntos, onde estaremos aqui conhecendo o conteúdo da lição da próxima aula que estaremos tratando em sala de aula no que diz respeito à classe dos adultos, tá bom? Então vamos para o vídeo. Uma boa aula para todos, tá bom? Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus mais uma vez. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal Voz que Clama no Deserto. Estaremos nesta feita começando mais um trimestre, terceiro trimestre, onde vamos ter aqui como tema central a Igreja dos Gentios. E a temática é da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, e o tema agora desta primeira lição, desse terceiro trimestre, ele tem como tema, melhor dizendo, o chamado para os gentios. O chamado para os gentios. Então vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, os quais, Senhor, temos cometido, e queremos, Senhor, te agradecer por mais este momento em que aqui vamos estar juntos, Senhor, em mais um trimestre, Pai. Então, de antemão, antes de estarmos entrando em cada lição, que o Senhor venha, Pai, nos abençoar durante todo esse período, em cada semana, em cada segunda-feira aqui, a conhecer, Senhor, o conteúdo de cada lição, Pai, referente a essa temática, com respeito ao chamado que o Senhor tem deixado para a tua igreja e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Nos ajuda, Senhor, não só em cumprir este ID, um espírito voluntário, um espírito alegre e uma total entrega, como diz o apóstolo Paulo, que ele não só se gastava, mas também se deixava gastar pela igreja, pela obra missionária. Por isso, Pai, faz isso também com as nossas vidas, nos ajuda, nos guarda, Senhor, da negligência com esta obra tão importante, a qual se colocou em nossas mãos para poder realizar. Somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti para isso, o Senhor bem sabe, fato esse que o Senhor disse, antes até mesmo o Senhor Jesus disse assunto ao céu, que nós receberíamos poder do alto, para que até daí então temos esta condição, Pai, e podemos cumprir este ID. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse período, como também cada lição, ainda que nos confronte, devemos ser despertados, Senhor, e devemos continuar fazendo esta obra, e que o Senhor nos guarde de esmorecermos em qualquer momento dessa trajetória. Faz isso, Senhor, nós possamos, a exemplo de Paulo, declarar o final da nossa carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo desde já, por todo esse trimestre que vamos estar vendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O chamado para os gentios. Texto áureo diz: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. De início, esse versículo já nos chama muita atenção, amados,
porque precisamos compreender que há dois tipos de chamado para a igreja do Senhor. Existe um chamado geral, que é o ID, que é pregar o evangelho. Não é para uma elite, não é para uma nata, não é para um grupo, de maneira alguma. Toda a igreja tem recebido esta ordenança do Senhor Jesus. ID é um imperativo. E existe uma chamada pessoal, em que o Senhor há de capacitar dentro do corpo da sua igreja para cumprir esta vocação dentro, tanto dessa chamada geral, como na questão do corpo da igreja. Na questão do corpo da igreja. Então, carecemos desse entendimento para que não haja peleja, para que não haja disputa entre nós e não jamais venhamos cair na malha de uma inveja espiritual, porque o irmão prega melhor, porque o irmão ele é dispendioso com respeito a esta obra missionária. Se ele é dispendioso a esta obra missionária, é porque há algo nele ardendo, há uma chama ardente nele, e dele foi chamado para isso. Observe que eles estavam na igreja de Antioquia, estavam servindo ao Senhor, diz o texto. E servindo eles ao Senhor. Aqui fala da igreja. Aí ele diz: e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé, a Saulo para a obra que tenho chamado. E os dois eram líderes, fazia parte da liderança daquela igreja de então. Diz a Bíblia que Barnabé, trazendo Saulo até Antioquia, Paulo, né? Diz a Bíblia que eles ficaram por um ano ensinando as pessoas ali, naquele contexto de Antioquia. Antioquia foi a base missionária do apóstolo Paulo e Barnabé. Tudo começava em Antioquia, era feita uma jornada evangelística e retornava à base para se reabastecer, para se refazer. E foi 3 vezes que isso aconteceu, pelo menos no caso, à luz da Escritura, na vida de Paulo. Percalços aconteceram, vários percalços. É só nós olharmos para 1 Coríntios capítulo 11, ali nos seus últimos versículos, antes de entrarmos no capítulo 12 de 2 Coríntios, que vamos observar que Paulo teve vários percalços em cumprindo este ID, cumprindo o chamado do Senhor. Tenha por certo, amado, que o Senhor ele vai nos capacitar, e o Senhor vai, na nossa individualidade, ele vai dar o que precisamos para que em conjunto, como corpo da igreja, ela funcione a contento dessa edificação, passar a dar continuidade a esse crescimento que se iniciou desde o princípio da igreja primitiva. A verdade prática diz: quando a igreja ouve o Espírito, o evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Que o Senhor, amados, tenha misericórdia de nós. Que se há algo que mais necessitamos no tempo presente é ouvirmos o Espírito Santo de Deus. Observe que disse o Espírito Santo. É o Espírito Santo que iniciou esta obra ali no momento em que houve o revestimento no cenáculo e prosseguiu fazendo esta obra através desta caminhada, deste trabalho missionário de Paulo e Barnabé, os apóstolos. Vemos ali através do livro de Atos, que na verdade é livro de Atos dos apóstolos, mas nós vemos claramente que é o Atos do Espírito Santo. Nós vemos muitos sendo revestidos e a igreja crescendo a cada momento, a cada instante. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eu tenho até aqui no livro de apoio falando desse crescimento, e aqui eu quero passar para vocês já de antemão. Atos 1,15, 120 membros. Atos 2,41, 3.000 membros na pregação de Pedro. Atos 4,4, 5.000 membros também na pregação ali de Pedro, se não estiver equivocado. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja.
Atos 6,17, o número do discípulo é multiplicado. Atos 9,31, a igreja expande-se para a Judéia, olha só, Galiléia e Samaria, em cumprimento a o que o Senhor disse: recebereis poder do alto e semeei testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. E observamos que no Atos 9,31 já estava em cumprimento essa expansão. E Atos 16,5, quando diz assim: igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Aqui já é dentro da área do trabalho de Barnabé e de Paulo, e precisamente, é claro, o apóstolo Paulo. Então, isso tudo sob a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo não só dirigiu a igreja quando da separação de Paulo e Barnabé, como vemos Paulo e aqueles que estavam inseridos dentro desse contexto missionário, tendo esta compreensão que era na direção do Espírito Santo. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Ele fazendo a obra, e o Espírito Santo falava para ele: não vai agora para tal lugar, vai para tal lugar. Ele foi impedido, muitas vezes o Espírito Santo se manifestou impedindo. Mas como pode o Espírito Santo impedir aquele que foi chamado para ir? Porque, para deixar bem claro para nós, que independente para onde for, independente do trabalho a ser feito, nós precisamos ter por certo que tudo tem que ser na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Abrir uma igreja, abrir um campo, um ponto de evangelização, tudo tem que estar dentro desta direção. Porque se não for dentro da direção, não vai haver progresso. Quantas congregações, quantos pontos que foram estabelecidos igrejas não foram, até o dia de hoje, dado essa experiência do nosso caminhar da igreja, quantas igrejas não se fecharam? Quantas congregações de ministério também não se fecharam? Será que um dos motivos, podemos afirmar, pelo que estamos conhecendo o conteúdo e estaremos conhecendo essa lição, será que não foi por conta de não ser pela voz do Espírito Santo? Porque se não houver a voz do Espírito Santo, amados, não vai haver progresso. Estaremos indo na contramão da vontade de Deus, ainda que seja obra de Deus. Observe isso. Qual não seria e quão grande e louvável não era a decisão de Davi em construir um templo? E tanto o foi e o que o próprio profeta Natan de momento já se alegou e deu um sim para Davi. Porém, ao sair, Deus mandou ele voltar e fala que não, que Davi não poderia construir o templo, por conta da sua chamada. Ela foi de guerreiro, foi de domínio, foi para libertar Israel totalmente da mão dos filisteus, do domínio dos filisteus sobre Israel. Porém, para construir o templo, teria que ser alguém sem que tivesse a mão, carregada com sangue. E essa pessoa foi o seu próprio filho Salomão, ao qual Deus encarregou desta obra da construção do primeiro templo. Então, logo, tem que ser na direção do Espírito Santo. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Atos 12, observe agora os versículos que vamos ler. Atos 13, melhor dizendo, versículo 1 a 12. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaé, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo. Observe que nós já vemos aí uma mudança diz os historiadores que a primeira liderança foi os apóstolos. E depois do apóstolo, também os profetas deram seguimento a essa liderança. Aí veio Paulo, Saulo, que depois foi chamado Paulo, através ali da transformação ali do capítulo 9, no caminho de Damasco. Continua o versículo 2 dizendo: e servindo eles ao Senhor, eles quem? Vamos para a hermenêutica. Profetas e doutores, Barnabé, Simeão e Lúcio, Manaém e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo:
Capacitai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. É claro que diante do texto e diante da hermenêutica, ao fazer essa hermenêutica, compreendemos que um destes profetas foi tomado ali pelo Espírito Santo para dar essa direção, para estabelecer essa separação. E diz o versículo 3, então jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. O versículo 3 é de suma importância, amados, para nós. Primeiro, ouvir a voz do Espírito Santo. E ainda que comissionado, separado, capacitado por um dom, seja ele espiritual ou ministerial, precisamos entender que não é pela nossa força. Ainda que estejamos separados, sejamos capacitados, não está em nós o fazer. Precisamos compreender que precisamos estar aos pés do Senhor, nos enchendo do seu Santo Espírito, buscando direção, força, capacitação. E isso só acontecerá nesta compreensão e entendendo assim desta maneira, é que precisamos regar, orvalhar o ministério pelo qual o Senhor colocar em nossas mãos, no jejum, sobre o jejum e sobre a oração. Senhor, não posso, não tenho, mas o Senhor pode e o Senhor tem. Dá-me graça, dá-me força, assim foi a compreensão do apóstolo Paulo, quando ele, ao olhar o que Deus estava realizando pelas suas mãos, ele diz, fiz muito mais do que todos os apóstolos. Não eu, diz ele, mas a graça de Deus que estava sobre mim. E vemos essa realidade na vida de Paulo. Paulo foi um homem de oração, um homem de consagração a Deus, orando não só pela igreja, mas orando por ele. E não só orando por ele e pela igreja, mas pedindo, solicitando das igrejas em que ele abria, que orasse por ele, para que ao abrir da sua boca, a palavra estivesse na boca dele. Observe isso, Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era doutorado nas Escrituras, porém ele compreendia que o que teria que falar, ainda que tivesse conhecimento da Escritura, teria que ser num tempo certo e pela direção do Espírito Santo do Senhor. E assim estes enviados pelo Espírito Santo, mais uma vez, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jebus, qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Observe, amados, ouviram a voz de Deus, se mostraram totalmente dependentes do Senhor, porque também, além de Deus, do Senhor se manifestar e separando, eles entenderam que teriam que manter a sua vida em consagração frente a este ministério, a este chamado e ao cargo e ao encargo de fazer a obra do Senhor. Mas nós vemos também que diante disso, por conta dessa importância, por conta da compreensão dessa total dependência, eles tinham tamanha afinidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo capacitava para ver o engano, para ver aquilo que estava por trás, enquanto ali estavam a fazer a obra missionária. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8.
O evangelho alcançaria Jerusalém, Judéia, Samaria, chegaria até os confins da terra. O capítulo 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Primeiro ponto, nascimento da missão gentílica. Antioquia, um centro escolhido por Deus. Fundado por Seleuco Nicator em 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativamente a população judaica, exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Segundo subponto, profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres. Ministério que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja, como foi dito no início, né? Os profetas exortavam mediante inspiração direta. Os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desse líder em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. É bom te gravar esse finalzinho desse comentário aqui, desse segundo subponto. Bem entendido já o conteúdo. Mas eu quero aqui chamar e deixar em relevo quando diz assim, centrada em Deus e apta para discernir o propósito do Espírito, agora olha só, para além das necessidades locais. Os dons espirituais, amados, os dons ministeriais, principalmente, eles são de suma importância e necessário para a igreja local, para o corpo local da igreja. Porém, não podemos esquecer que a essência da igreja, o carro-chefe da igreja, pelo qual ela foi edificada, foi estabelecida pelo Senhor Jesus, a partir do Pentecoste, foi justamente para fora, foi justamente para buscar aqueles que estavam perdidos e haviam de ouvir a palavra de Deus. Porque sabemos muito bem pela palavra de Deus que ninguém a seu bel prazer irá para uma igreja, irá participar de um culto, porque o desejo, as inclinações da carne as coisas que estão ligadas ao mundo. Eu vou no baile porque eu estou sob a minha natureza carnal ainda. Eu convivo com os vícios porque eu ainda me encontro sob as algemas da minha inclinação natural, da minha natureza. Porém, somente após nascermos de novo, após sermos alcançados por este evangelho, é que nós passamos a valorizar a questão do congregar. E sabemos que a importância desta coigonia, não só no fortalecimento com respeito à comunhão, é o amadurecimento, é o crescimento na graça e no conhecimento frente à fé e o entendimento de que ali dentro, ali na igreja, vai ter aqueles que vão receber os dons específicos, como aqui no caso eram os profetas e os mestres, que tratava do amadurecimento da igreja, do desenvolvimento espiritual da igreja, tanto com respeito
à vontade de Deus no que diz respeito, no que está relacionado à sua vida peculiar, particular, mas também com respeito à capacitação para o batismo, né, ensinar e toda a nação batizando em nome do Pai e do Filho e do Santo, e também para a compreensão, levar aquele contingente à compreensão do valor e da importância de continuar a fazer a obra do Senhor, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então não podemos parar, estacionar apenas sobre o aspecto congregacional, sobre a questão das celebrações. Tudo isso faz parte da vida da igreja. Porém, a essência no que diz ao ministério e à vocação pela qual o Senhor tem nos chamado é para pregar o Evangelho e divulgar a palavra de Deus. Hoje é claro que pela tecnologia temos vários caminhos, vários recursos para fazer com que isso venha valer muito mais, alcançar perímetros que nós mesmos poderíamos não alcançar. Porém, não podemos deixar com que o avanço tecnológico venha engessar o nosso coração, venha engessar as nossas pernas, venha engessar a igreja e mantê-la sobre uma tenda, manter ela apenas sobre o aspecto congregacional, da coigonia. Não, precisamos, dentro dessa coigonia, juntos, sairmos e expandir o Evangelho, como aconteceu ali em Jerusalém. A perseguição aconteceu justamente por conta disso. A igreja estava ali alheia ao que o Senhor Jesus disse para os apóstolos. E diz as Escrituras que ali, e o livro de Atos, após aquela perseguição, parece que a igreja então assim se despertou e foi impulsionada a cumprir aquilo para o qual ela foi chamada, que era pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente em Jerusalém, mas também na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque a vontade de Deus é que toda a humanidade chegue à compreensão da verdade para serem salvos. Terceiro, a separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mão, reconhecendo o chamado divino, enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã. Eu preciso parar aqui em melhores obreiros. Por quê? Tudo que viemos a fazer para a obra missionária, eu tenho certo, dentro do meu digno entendimento, amados, que é louvável fazermos. Mas observe quando eu falei de Davi. Observamos que para o trabalho evangelístico não pode ser de qualquer maneira. Não pode ser qualquer pessoa, amados. A igreja ali em Antioquia havia homens, não só estes, mas havia um corpo de membros. Nessa altura, a igreja já estava em uma dimensão mais do que 5.000 membros, espalhado em toda a esfera ali gentílica e também em Jerusalém. Porém, amados, a questão de ir teria que ter um preparo. Os apóstolos, observe bem, foram preparados 3 anos pelo Senhor Jesus. Até mesmo não só na teoria, mas também foi enviado na prática. O Senhor deu poder a eles e eles voltaram alegres pelo agir de Deus através da instrumentalidade dele, quando naquele comissionamento ali, preparando os apóstolos para esse momento que agora eles estavam fazendo depois do Pentecoste. Então observe que quando Jesus disse ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, o Senhor Jesus estava falando para os discípulos, para aqueles que foram preparados. Então sair para o evangelismo não é brincar de igreja, não é brincar de missões, amados. Eu não quero aqui falar claramente do que eu estou me referindo, mas a questão da missão evangelística não é algo que é para fazer de qualquer maneira. Existe um peso, existe uma responsabilidade e que precisamos ser capacitados pelo Senhor. Precisa ter este poder emanado, esta graça, virtude,
para poder sair para o evangelismo. Então não pode se fazer de qualquer maneira esse trabalho. Tem que ser feito. Mas observe que foram os melhores que foram separados. Paulo e Barnabé. Para deixar claro, amados, que não é de qualquer maneira. Se eu não sei nem o que é Escritura, se eu nunca li a Escritura, se eu não compreendo nem o que significa evangelização, evangelismo, pregar o Evangelho, o que é o Evangelho, ainda que sabemos que é boa nova, mas existe percalços nessa trajetória. O Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Não é um campo aberto, amados. Ir para missões é enfrentarmos a oposição. Jesus, no seu ministério, ele enfrentou vários momentos de oposição das trevas. Quando, para libertar um gadareno, diz a Bíblia, que ele ao mar se revoltou e ele repreendeu o mar e o vento. Ali foi um ato espiritual, foi um ato que estava em oposição à questão de Jesus chegar para libertar aquele gadareno que estava ali sobre o domínio de uma legião de demônios. Assim é com a igreja, amados. E o Senhor garantiu que ainda que nós vemos a fazer mais coisas, obras maiores que o Senhor realizou, ainda assim tem que ser pelo Espírito Santo, que foi Ele que tem capacitado a pessoa do Senhor Jesus, como diz Atos 4, se eu não estiver equivocado, a partir do versículo 18, que foi por Ele que foi ungido e capacitado para pregar boa nova, para expulsar demônios. Assim também é com a igreja. Observe aqueles jovens, aqueles filhos, 7 filhos ali que tentaram expulsar. E diz a Bíblia que o próprio Satanás, o próprio diabo, espírito ali, deu uma sova nele e disse ainda: conheço a Jesus e conheço a Paulo, e vós quem sois? Então, amados, não pode ser de qualquer maneira. Isso aqui tem que ser deixado aqui entre parênteses, para que a obra do Senhor não seja feita, porque não está no braço do homem, não está apenas no conhecimento da Escritura. Precisa ter a direção de Deus e a capacitação para esta chamada e para esta obra. Esse ato inaugura um novo momento da história cristã, a missão aos gentios, assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração, olha aí, confirmando o que nós comentamos, e dependência, olha só, mais uma vez aí, do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo e a obra missionária, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de ato do Espírito Santo. É ele que inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana. Observe aí. Eu preciso parar aqui. Não é placa, amados, em um semáforo. Não é esse trabalho, amado. Não é um marketing. O Evangelho de Cristo Jesus, o qual ele disse ir e pregar o Evangelho, não se trata de um marketing, amados. Isso são ferramentas, é um buril humano. Amados, tem que ser no poder de Deus. É diferente, amados. No poder de Deus vai haver percepção durante essa trajetória, durante esse trabalho, dos impedimentos que surgem. Nós lemos a leitura bíblica em classe. Ele falou do mágico que tentava impedir que o procônsul ouvisse a palavra de Deus. Era algo satânico. E por Paulo e Barnabé serem homens preparados, escolhidos pelo Espírito Santo, inspirados e capacitados, ele logo repreendeu pela direção do Espírito Santo aquele homem que ficou cego por um tempo. E quando do elogio, ali foi um impedimento. E quando do elogio, no capítulo 16 de Atos, em que aquela moça gritava: Paulo e Silas, eles são santos homens de Deus e tal. Aí diz que todo dia falava isso. Quando eles passavam por ela, e Paulo voltou e repreendeu
e libertou aquela moça daquele espírito imundo. Agora fica a pergunta que não quer se calar, amados. Como é que Paulo e Barnabé poderia perceber a questão do mago, que ali estava uma ação diabólica, e a questão daquela moça precisava ser liberta, e o espírito ali, se não fosse pelo Espírito Santo, amado? Jamais Paulo, pela sua intelectualidade, e Barnabé também, porque eles ensinavam a igreja de Antioquia, ensinaram a igreja por um ano, porém a obra missionária já não é questão do que eu tenho e o que eu retenho de ensinamento bíblico, mas é da direção do Espírito Santo, é da inspiração do Espírito Santo, é da capacitação do Espírito Santo. E a obra ela vai crescer e as coisas vão acontecer. E se isso sem falar, que veio em mente agora, o senhor está me fazendo lembrar da questão quando aquele jovem, esqueci o nome dele agora, que caiu ali daquele andar de cima, daquele culto que passou da meia-noite, Chiquico, eu não me lembrei o nome dele agora, caiu da janela. E Paulo desceu com a queda, ele morreu. Paulo desceu e orou sobre ele e fez com que ele ressuscitasse. Amados, isso é pela força do braço, foi por uma capacidade puramente humana. Estava com ele Lucas, que era médico. Porém, o estado e a condição do quadro daquele homem era de morte. Estava morto, falecido, por conta da queda. Quem sabe quebrou o pescoço, não sabemos, mas estava morto. Paulo ressuscitou para nos mostrar, amados, que não pode ter a mão do homem. Não vai levar nada, não vai haver qualquer avanço nessa questão, amados. Está dizendo aqui, ó, criatividade, a missão não nasce da criatividade humana. Jamais pode ser, amado. Jamais. Mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito. Olha o que está dizendo aqui. Até os apóstolos permaneceram retraídos. Observe isso. Confirmando o que nós falamos até então. Ó, até os apóstolos permaneceram no cenáculo. Com medo. Foi depois do Pentecostes que eles tiveram intrepidez. E reconhecendo essa necessidade, observe que quando eles foram presos e depois liberaram ele e proibiram de falar de Jesus, observe que eles oraram, né, e pediram para o Senhor dar intrepidez para eles pregar a palavra de Deus. Diz a Bíblia que naquele momento que eles oravam, o chão estremeceu. Dado o fator da manifestação do poder frente àquela súplica sincera dos apóstolos, amados, que andaram com o Senhor Jesus. Observe o que o Senhor está falando conosco através já de início nessa primeira lição. E diz aqui, e eles estavam retraídos. Só depois do Pentecostes que eles saíram. Com o Pentecostes tornaram-se proclamadores usados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Amados, eu conheço igreja. Porque aqui, não vou citar nome, pode ficar tranquilo. Porque o canal Voz Câmara do Deserto, jamais que o Senhor me guarde de o canal Voz Câmara no Deserto seja um veículo para fomentar fofoca ou qualquer situação nesse sentido. O que eu vou falar aqui sem citar nome, eu sei, eu conheço, amados, igreja que não faz qualquer trabalho evangelístico. Não existe qualquer trabalho evangelístico. É somente a coigonia, somente congregar. É os dias de culto que ali permanece. Nessa rotatividade, nessa recorrência, porém nada de trabalhos evangelísticos. Apenas uma comunhão ali centrada apenas no congregar. E sabe por que isso acontece? Por falta, quem sabe, de enxergar que a essência do chamado e a vocação pela qual o Senhor nos chamou não é para ficar, é para sair das quatro paredes, para fazer a obra do Senhor. E isso no poder do Espírito Santo.
O poder do Espírito na evangelização do gentio. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. O batismo no Espírito Santo, tem que parar aqui. Os discípulos viviam cheios do Espírito Santo, viviam, tem que ser algo contínuo. E por isso evangelizavam com coragem, observe bem, discernimento, como lemos no texto bíblico, e alegria. Então o trabalho evangelístico, amados, não pode ser algo enfadonho. Ao sentirmos ser enfadonho, ser pesaroso, ter custo, ter que fazer, ter que estar ali, num culto ar livre, que eu estou sabendo que tenho, num trabalho, eu tenho que ir lá de forma custosa, pesarosa. Então pode ter certeza, amados, que não é da vontade de, não foi dentro da vontade de Deus. Não há ali uma ação do Espírito Santo. O que ali existe é somente uma consciência de cobrança para fazer, porém sem qualquer voluntariedade, sem ter um coração ali encharcado pela chama da questão missionária, de pregar o Evangelho a toda criatura. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Esta unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar, olha só, resistência, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões, de 120 discípulos a multidões, é resultado direto dessa obra sobrenatural a qual eu deixei aqui para vocês no início. Evidência da ação missionária do Espírito Santo. Agora vai falar da evidência da ação missionária. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas, apesar, olha só, das perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança, porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade do enviado. Observe que nós vemos duas classes. Uma é Elimas, do povo, e o outro nós vemos o procônsul, aqueles que estão na classe da elite da sociedade. Porém, a palavra, porém a necessidade do arrependimento parte e é de suma importância e de essencial necessidade para qualquer classe. Não há elite, não há uma classe. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Terceiro ponto, caminhando para o final, a igreja como agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Observe isso. Em Atos 13 vemos que o Espírito fala à igreja, que coloca diante de Deus com reverência e compromissos. Uma igreja que envia e sustenta. Deixa eu só voltar aqui. Ver se tem. Em Atos 13 vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Qual era o compromisso? Era o servir. E servindo eles, né? E qual era? Todos que nós hoje comungamos na questão do serviço à igreja. Está na escola dominical, está no culto de doutrina, no culto público, participando dos congressos, participando dos trabalhos que é feito de comissão de visita, consagração. Porém, diante deste serviço, o Senhor ele vai separando, o Senhor vai dispensando, né, ali dons, tanto espirituais como ministeriais, para que essa igreja não se robusteça nessa questão de consagração espiritual e santificação, mas também capacitando ao mesmo tempo para cumprir esta chamada.
Uma igreja que envia e sustenta seu missionário. A imposição de mãos sobre Paulo mostra que a igreja participava ativamente do envio. Não retém seus melhores servos, mas o consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e novas culturas. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece. Ir, pregar. Observe isso. Ir e pregar o evangelho. Não é entregar um folheto, é pregar o evangelho. Ainda que entreguemos, porque o entregar o evangelho com uma mensagem ali e também com um endereço é dar direção para aquela pessoa que vai guardar aquele folheto e pela misericórdia de Deus pode fazer uso dentro dos seus atos publicitários para aquela pessoa poder estar, né, tendo uma direção. Se vai trabalhar no coração dessa pessoa, essa pessoa vai estar indo ali já pelo trabalhar de Deus no seu coração. Porém, é o pregar. Abordar aquela pessoa, abrir a Bíblia, falar da palavra de Deus e, ao fim, entregar ali um convite para que ela possa estar conosco. Isso é no caso do evangelismo. No caso do Culto Livre, já fazemos isso na medida que ali expomos a palavra do Senhor em cada oportunidade. E principalmente ao final de cada culto ao ar livre. A ordem de Jesus permaneceu ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. No mundo, ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Concluindo, a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Então, é uma pergunta que, ao final desta lição, fica para cada um de nós respondermos. Quem sabe, para eu e você, neste momento, ela pode estar, esse conteúdo pode ter nos confrontado, pode estar nos exortando a soprar as cinzas da indiferença com respeito à obra missionária, a soprar as cinzas do comodismo congregacional. Quem sabe estejamos somente sobre ele. Vamos participar dos cultos, vamos participar da escola dominical, como é o caso agora, que vai tratar no seu tempo próprio desse terceiro trimestre, né? Pois será agora domingo a primeira aula a ser ministrada, e a partir daí são 13 aulas que vão ser aulas por certo, de confronto àqueles que ainda se encontram sob os escombros da indiferença, do comodismo e da negligência. Que o Senhor nos guarde desse mal, mas que o Senhor nos tire deste lugar, se aqui estivermos, do lugar da acomodação, do lugar das 70 palmeiras, e possamos nos levantar e prosseguir, porque há um deserto a romper, levando a palavra de Deus, buscando aqueles que ainda hão de ser alcançados pela pregação da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando. Em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estivemos, ó Pai, a conhecer esse conteúdo, que na verdade, quem sabe, Pai, em uma menor proporção,
ou numa maior proporção e na individualidade, tem nos confrontado. Senhor, nos guarda de estarmos sob a malha, Senhor, e sob os escombros do comodismo, da inércia, Senhor, da negligência e do indiferentismo, Senhor, quanto a esta necessidade. Vai nos capacitando, Pai. Vai nos separando. Que nós possamos ouvir nitidamente a Tua voz, assim como a igreja ali, Senhor, em Antioquia ouviu. E tudo foi na Tua direção. E o trabalho por ter sido, Senhor, na Tua direção e em consagração, Senhor, nós observamos a cada página, a cada capítulo, Senhor, da Tua revelação em Atos, que a igreja ela se expandia. Porque havia direção, havia sustentação, havia uma soberania sobre a Tua igreja ali e sobre aqueles que estavam no campo missionário, que era o Senhor, que era o Espírito Santo do Senhor, a guiar, a sustentar e a dar direção. E fazer crescer, ó Pai, prosperar. Que não seja diferença, ó Pai, nos nossos dias, ainda diante de um terreno tão fértil, ó Pai, o comodismo e a indiferença. Suplicamos, Senhor, que o Senhor venha levantar obreiros, Pai, para a Tua seara. E que possamos ter em nosso coração, Senhor, a disponibilidade e dizer para o Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas sempre estão acima daquelas que fazem parte do nosso dia a dia. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro, isso ainda diante de plataforma, né? Querendo nos levar a um sentimento